As línguas do mundo estão ficando mais simples. Eu já falei no vídeo sobre a origem das línguas e também no vídeo sobre o proto-indo-europeu, que quando alguns europeus tiveram primeiro contato com o sânscrito na Índia, repararam que ele tinha muitas similaridades com o latim e com o grego e pensaram, poxa, essas línguas são relacionadas. E de fato hoje nós sabemos que são, mas tem uma diferença. Na época se acreditava que as línguas iam se simplificando com o tempo, que a perda de casos das línguas românicas era um caso de simplificação e que uma língua ancestral seria super complexa. Então as pessoas começaram nessa época a achar que o sânscrito era a primeira língua que originou o latim, o grego e tudo mais. E hoje nós sabemos que o latim, o grego e o sânscrito têm uma origem comum, que é o proto-indo-europeu. E hoje tem essa ideia de que isso continua, que o português vai mudando porque as pessoas estão ficando mais burras. E se fosse assim, foi porque as pessoas emburreceram em relação aos romanos. Os romanos, mesmo os camponeses, eram super inteligentes porque falavam latim. E o latim é uma forma corrupta de proto-indo-europeu. Os falantes de proto-indo-europeu mal tinham uma civilização direito, não tinham escrita, viveram milênios antes dos romanos. Eles eram os gênios. E os homo sapiens que já falaram nas cavernas, eles eram o ápice, tinham a língua mais complexa de todas. Isso não faz nenhum sentido. Eu ainda vou falar mais pra frente dessa questão toda dos casos não significarem complexidade e tudo mais. Mas isso nos leva a outra coisa também, que tem a ver com as mudanças da língua e o que se espera que a língua seja. Se vocês pegam Trás-os-Montes em Portugal, nós vemos que formas como vós, vós fazeis, vós bebeis, o som tch distinto de ch, o som s e z distinto de s e z, ainda existem. Ou seja, em Trás-os-Montes existe um sistema fonológico com mais fonemas do que o do português padrão, e com uma forma verbal a mais. Mas o estereótipo das pessoas que falam desse jeito são de velhinhas desdentadas camponesas e analfabetas. Ou seja, isso não tem a ver com literacia, mas a forma padrão fala, vocês podem, e esses sons estão fundidos. E essas pessoas não falam assim porque elas são muito cultas, elas fazem assim porque esse é o sistema linguístico delas, que elas adquiriram. Essas mudanças não ocorreram naquela região. E essa não literacia, pode acelerar na mudança linguística, mas às vezes também ajuda a manter traços arcaicos que não existem nas variedades mais dominantes. Essa coisa que a gente tem hoje de, as pessoas estão ficando mais burras e é por isso que a língua está ficando mais simples. Na verdade, não é isso. A língua está mudando naturalmente, como sempre mudou, mas muitos dos raciocínios rasos e coisas que nós vemos por aí são talvez um reflexo de uma educação pior, As pessoas estão piores em reflexão, Tudo na internet é muito fácil, é muito mastigado. Não preciso dizer, se você habita a internet, que as pessoas estão com uma capacidade de interpretação de texto horrível. Então não se preocupe, as pessoas podem ficar cultíssimas, que a língua não vai deixar de mudar. E se depois de milênios do ser humano falando, nós não emitimos só grunhidos, porque já faz muito tempo que o ser humano fala, não vai acontecer nada em breve. Pode ficar tranquilo. E se você gostou dessa curiosidade linguística, se inscreve lá no canal no YouTube que tem muito mais coisa. E como sempre, salve!